em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber os dízimos e ofertas. Enquanto isso, os irmãos podem abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, essa manhã fechando o capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11 ao versículo 22, estamos fazendo a exposição da carta. Depois de Efésios, nós passaremos para Filipenses, Colossenses e depois, por último, a carta a Filemão. Portanto, irmãos devem ter lembrança de um pequeno parênteses que eu fiz no sermão do domingo passado, explicando mas como conjunção adversativa. E aqui agora começa o texto com uma outra palavra, desta vez uma conjunção conclusiva. Uma vez ele usando essa palavra, portanto, logo, poderia ser palavras sinônimas usadas aqui no texto, ele está concluindo a tese que ele apresentou nos 10 versículos anteriores, e agora ele vai concluir. Nos 10 versículos anteriores, ele escreveu um tratado de liberdade. Os irmãos devem ter lembrança do sermão do domingo passado, ainda está fresquinho na sua memória. Espero que os irmãos consigam recuperar, que nós falamos no domingo passado sobre a grande prisão que os seres humanos se encontram, e o apóstolo Paulo, escrevendo de sua cela na prisão em Roma, ele estava dizendo que há uma prisão na qual todos nós pecadores estamos encerrados nela, que é a prisão do pecado. E ele também apresentou 3 fortes correntes que nos prendem ao pecado. Ele falou da corrente do mundo, ele falou da corrente diabólica, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e ele falou da corrente carnal. A carne, o mundo e o diabo são os grandes agentes da prisão humana no pecado. Ainda nos versículos de 1 a 10, e agora no verso 8, ele disse: mas pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Disse o apóstolo Paulo, ele disse: porém pela graça, Deus promoveu libertação a todos nós, levando-nos a entrar em contato com as boas novas do Evangelho. Depois de ter exposto isto do verso 1 ao 10, ele vai agora fazer a conclusão do capítulo, e ele usa exatamente a palavra portanto. Ele poderia usar a palavra logo, que também é uma palavra sinônima e também uma conjunção conclusiva.
Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, nós rogamos que o Senhor abençoe e descortine sua palavra para nós. À medida que formos expondo cada pequeno detalhe, cada pequena parte, trecho destes versículos, fala ao nosso coração e atinge, ó Deus, os seus sagrados objetivos e alvos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez nós estudamos no domingo passado a declaração de liberdade de um presidiário chamado Paulo. Nós vimos que ele definiu liberdade para muito além das grades de qualquer prisão, descrevendo que a grande prisão que envolve todas as pessoas é a prisão do pecado. E desta nós só podemos escapar por graça mediante a fé. E vimos no domingo passado um conjunto de ações que são definidas pelo apóstolo Paulo em Efésios 2, versos 8 e 9, como dom de Deus. A salvação pela graça mediante a fé é um dom divino que opera em nossos corações. Dos versos 11 e 12, ele começa então a concluir o assunto. E ele vai dizer: portanto, uma vez livres, lembrai-vos de que outrora é uma palavra que aponta para onde? Presente, passado ou futuro? Passado. Lembrai-vos que outrora vós, como é que ele nos define? O que nós éramos? Gentios na carne, ou seja, nós não tínhamos identidade nem passaporte israelense, não somos descendência de Abraão na carne, não somos cidadãos de Israel, não estamos sob o velho pacto, não temos sobre nós as promessas divinas que foram feitas a Abraão, promessas essas que nós vamos recuperar nessa manhã. E éramos chamados incircuncisão, era assim que o judeu tratava todo estrangeiro, todo aquele que não era membro da nação de Israel e que não estava em aliança, seguindo a aliança que foi feita com Abraão no passado.
E nós éramos chamados incircuncisão por quem? Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Nós vamos também ver o que é isso. Senão a gente vai lendo a Bíblia, vai passando por essas expressões e vai acumulando dúvidas. Meu Deus, o que é ser circunciso na carne por mãos humanas? Ele vai dizer que naquele tempo lá atrás, em que os judeus olhavam para esse mundo fora de Israel e viam como um mundo pagão, um mundo sem Deus, um mundo que estava fora das promessas de Deus, do alcance de Deus, da aliança que Deus havia feito com seu servo Abraão. E naquele tempo, o apóstolo Paulo diz aqui, estáveis sem Cristo. Você se lembra, eu também me lembro do tempo que estava sem Cristo, ainda preso nas prisões do pecado, separado da comunidade de Israel, sempre. Eu sou brasileiro, cidadão carioca, e não tenho nada a ver com Israel, é verdade, estava fora da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a minha condição, a sua condição, a nossa condição, outrora. Ainda bem que essa palavra está aí, outrora, no passado, sem Deus, incircunciso. E nós éramos alvo de um preconceito judaico. O judeu olhava para o mundo em geral e via como um mundo pagão, um mundo sem Deus, um mundo sem qualquer relação com o Deus Santo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Se você abrir sua Bíblia comigo, vamos tentar já entender isso, entender essa coisa de circuncisão, incircuncisão. Vamos gastar um tempinho hoje sanando esses problemas que o texto nos apresenta. Abra comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versos de 1 ao 3. Nós vamos entrar em contato agora com o chamado de Deus a Abraão e com a promessa feita à sua herança. Era baseado nisso que os judeus se achavam uma raça especial. Mas nós sabemos que não existe raça especial, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não há raça especial alguma, mas eles alimentavam essa ideia, porque achavam-se detentores de todas estas mais ricas e gloriosas promessas. O fato é que a história mostrou que toda semeadura na carne, da carne colhe-se corrupção. Depois você viu o mundo se voltando contra os judeus. 7 milhões deles foram mortos no holocausto. E de alguma forma, todo esse preconceito que eles alimentavam desde Abraão foi reduzido a nada, quando da carne eles escolheram a corrupção. O antissemitismo continua sendo um problema no mundo inteiro, e agora o preconceito virou o contrário. Eles que se achavam tão superiores, eles que se viam tão superiores, agora são perseguidos pela humanidade, ou perseguidos por algumas culturas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Colocando aqui uma pequena pedra nessa coroa da redenção, mostrando que de Israel, ou da nação de Israel, viria o Messias, aquele que tornaria todas as famílias da terra abençoadas.
Cristo Jesus. Então, os judeus viam isto, viam as bases da aliança com Abraão e se orgulhavam de ser povo de Deus. No versículo 14, capítulo 13, capítulo a seguir, versos 14 a 16, nós vamos encontrar mais uma vez Deus abençoando a herança de Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Essas palavras são dignas de crédito. E eles olhavam para estas palavras e se viam realmente uma nação muito especial. No capítulo 15, versos 12 a 21, Deus faz uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. Portanto, todos os que descendiam de Abraão na carne estão debaixo dessa aliança. Capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E ele está fazendo uma referência aos 400 anos de cativeiro egípcio. E tu irás para os seus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para quê? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Pronto, com estas palavras ele abençoa a herança de Abrão e dá informações detalhadas do que aconteceria com a nação de Israel, depois de ter falado que por 400 anos eles estariam escravos, e só depois disso tornariam a esta terra. Nós já lemos o Êxodo, já conhecemos bem aquela história da saída do Egito, entrada na terra de Canaã, e a posse da terra, e todas as guerras, as batalhas, as lutas que Israel teve de travar. No capítulo 17, veja bem, ele vem desde o capítulo 12 falando sobre isso, desde a chamada de Abraão, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, e agora capítulo 17, versículo 9, diz o texto: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações, e esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência: todo macho entre vós será circuncidado. Deus está dizendo: minhas palavras estão valendo, está valendo as minhas promessas à descendência, está valendo a minha promessa de que vocês tornarão para cá e tomarão posse dessa terra, e vencerão os moradores da terra na ocasião. Mas tem uma coisa: vocês precisarão todos entrar em aliança comigo. E Deus disse, os termos da aliança são esses:
que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Essa palavra, para ser melhor compreendida, a gente tem que partir ela no meio, né? Porque essa é uma combinação de duas palavras. Circo, que fala de círculo, ou ao redor de, e cisão, que é um corte. Circuncisão, um corte ao redor. Então, quando nascia um macho, fosse ele servo, ou fosse ele filho direto de um judeu, esse macho deveria ser circuncidado. A pele do prepúcio, que cobria a glande do órgão masculino, precisava de um corte, e é um corte, se você observar, um corte ao redor da glande do pênis do garoto. Nascia e passava por esse ritual. Portanto, toda vez que o menino fosse tomar banho, toda vez que o menino fosse fazer o seu pipizinho, toda vez que ele olharia para baixo, veria o seu órgão e perguntaria ao papai: papai, o que aconteceu comigo? O que houve? E aí o pai poderia contar a história da aliança que o povo de Israel tinha com o Deus Todo-Poderoso. Isso é circuncisão. Então o povo de Deus era reconhecido outrora por esse corte ao redor, por essa marca feita na carne. Era assim que o povo de Deus era reconhecido. Quem não tinha esse hábito cultural não pertencia ao povo de Deus, não era parte e não era também alvo de todas essas promessas e de todas essas bênçãos que Deus havia prometido a Abraão. Voltemos ao texto. Lembrai-vos de que outrora vós, o quê? Gentios na carne, ou seja, sem a marca da circuncisão, vocês eram estrangeiros, viviam sem a marca da circuncisão, nascidos de pais que não tinham o menor temor a Deus, nascidos de pais que não alimentavam o menor sinal de aliança construída e mantida aos olhos de Deus, chamados de quê? Chamados de incircuncisão. Era assim que os estrangeiros eram chamados. Quem não mantinha essa linha, esse hábito cultural espiritual, era um incircunciso, sem Deus. Eles eram chamados incircuncisão por quem? Por quem se intitulava circunciso, na carne, por mãos humanas. Paulo está fazendo menção de que os judeus se gabavam diante dos gentios, e não somente se gabavam, se achavam tão superiores que entendiam que a comida que eles comiam era uma comida impura, e entendiam também que a casa deles era uma casa impura. Lembram-se que quando Deus mandou que Pedro fosse à casa de Cornélio, Deus teve que falar com ele através de uma visão, onde baixava-se um lençol à terra com vários animais impuros, e Deus disse para ele: mata e come. Ele disse: jamais algo impuro entrou na minha boca, Senhor, como um bom judeu. Então ele não podia entrar na casa do judeu, era impuro para ele, era impuro comer aquelas comidas, era impuro para ele conviver. Era assim que o apóstolo Paulo está lembrando: vocês eram tidos como impuros, falando lá ao povo de Éfeso, que não somente eram incircuncisos, que não somente eram estrangeiros, mas eles se gabavam de um culto a uma deusa chamada deusa Diana, que era uma das maiores entidades adoradas naquela região da Ásia Menor. Ela foi erguida para a deusa Diana. Infelizmente a gente não tem fotos e não tem nenhuma figura para trazer a lembrança dos irmãos, ou mostrar, ilustrar mais ou menos como era, mas um verdadeiro estádio foi erguido
em memória à deusa Diana. Era um templo magnífico, com milhares e milhares de lugares. A própria deusa foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo extraordinário, uma coisa tremenda, algo que realmente tomava conta da cabeça das pessoas. E Paulo está lembrando para os efésios: vocês eram incircuncisos, sem Deus no mundo, vocês eram idólatras, naquele tempo estáveis sem Cristo. Olha ali o que está em amarelinho, já no final do versículo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Eles não conheciam nada sobre a promessa de Deus, sobre a aliança com Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Lembram-se de mas? Essa conjunção adversativa, que agora ele vai falar exatamente o contrário. Mas agora, porque outrora vocês foram tudo isso. Outrora você pode acrescentar seu currículo. O que você foi outrora? Viciado? Namorador? Adúltero? O que você foi outrora? Eu fui uma porção de coisa outrora, do qual eu não tenho nenhum orgulho. Mas agora, vós que antes estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Jesus morreu em seu lugar, você creu no Evangelho, e você que estava tão longe de Deus, foi aproximado pelo poder do sangue, pelo poder do sacrifício. O sangue te aproximou, o sangue te trouxe mais para perto de Deus. Aliás, hoje, acabamos de celebrar a nossa aliança com Jesus, e nós fizemos menção do sangue, nós levantamos o cálice. Isso não é um rito, a ceia não é um rito como muitos querem imaginar, não, ela é na verdade um estimulante memorial, para você se lembrar que pelo sangue de Jesus, você foi aproximado às promessas de Deus, você foi aproximado ao empenho da palavra de Deus, você foi aproximado a todas as benesses que nós, seres humanos caídos e deformados pelo pecado, somos agora participantes da graça de Deus pelo sangue de Jesus. Outrora estáveis longe, mas agora fostes aproximados. O verso 14 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos quem? De quem ele está falando? Ele está falando de judeus e gentios. Ele está falando de circuncisos e incircuncisos. Jesus morre na cruz, Ele é a nossa paz, e agora essas duas representações da humanidade, a com Deus e a sem Deus, são aproximados, e Deus faz a paz entre eles. Judeus, não olhem para os gentios agora e os tratem como seres impuros. Gentios, não olhem agora para os judeus e os imaginem como ultrapassados. Paulo vai fazer a defesa disso lá em Romanos capítulo 11, depois você leia. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, o quê? O que, irmãos? Leia comigo, por favor. Mas tem muita gente que não leu, então eu quero que você fale. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, o quê? A inimizade entre judeus e gentios. Naquele tempo, a inimizade que o apóstolo Paulo está aqui falando em Efésios capítulo 2, era a inimizade entre judeus e gentios, e eu não quero perder a chance de falar desse assunto, contextualizando esse assunto nesse momento em nossa sociedade contemporânea.
O diabo está sempre por trás destas separações, destas divisões, que naquele tempo era uma divisão espiritual muito clara. O povo de Deus e o povo que não era de Deus. O povo de Deus eram os judeus e o povo que não era de Deus eram os gentios. A carne, o mundo e o diabo, como ele começa falando no início do capítulo 2, são as três correntes que aprisionam o ser humano na prisão do pecado. E quando o assunto é inimizade, estas correntes são muito fortes. Há correntes de inimizade sustentadas por demônios, há correntes de inimizade sustentadas pela cultura humana, e há correntes de inimizade sustentado pela carnalidade humana. As três correntes continuam sólidas e prendendo muita gente. Naquele tempo era entre judeus e gentios. E hoje? Como é que a gente colocaria a inimizade hoje? É entre quê? Entre rótulos que inventaram acerca de nós, negacionistas e os científicos. É um rótulo que hoje nós estamos convivendo. De repente, as nossas divisões e inimizades começaram a brotar do foro econômico. Economia liberal, Estado pequeno, economia socialista, Estado maior. Isso entrou na igreja. Isso aqui era assunto de quem estudava ciências sociais, mas não, isso entrou na igreja e de repente uma porção de gente figurou expert no assunto, e a discutirem, dentro e fora da igreja. A igreja passou a ser um lugar onde essas divisões e estas separações, estes muros e estas construções de relacionamento começaram a vigorar, de modo que pessoas saíam da igreja. Nós perdemos alguns, porque de repente olhou para suas ideias um pouco mais conservadoras e imaginaram que você é de direita. Fizeram ali uma imaginação. Não, eu sou defensor de valores. O casamento é um valor para mim. A família é um valor intocável para mim. A propriedade pessoal, particular, é um valor bíblico. A defesa da vida é um valor para mim. Eu jamais me envolveria com qualquer partido político ou mesmo com qualquer ator da política nacional ou local que defendesse o aborto. Por quê, pastor? Por causa da defesa de valores. Mas não. Alguns amarraram a cara, saíram da igreja, combatem a igreja, combatem as ideias e os valores cristãos de uma forma escandalosa. Então, o que era uma inimizade no passado, baseada em questões espirituais, hoje são por questões fúteis. Você hoje tem briga de torcida, onde gente morre. Você já viu isso? Os flamenguistas que pegam os vascaínos numa esquina, ou vice-versa, ou os corintianos que se encontram com os palmeirenses, e o pau quebra, e gente morre no meio, tudo gente armada, com pau, com pedra, com bomba de fabricação caseira. E se você vestir uma camiseta de outra cor, pronto, dizem,
Eu não sei, mas dizem que no sul do país, um gremista jamais coloca uma camiseta vermelha. O colorado jamais veste azul. Ele eliminou o azul das suas paletas de cores. Não pinta nada de azul, não coloca azul na parede, não coloca azul no chão, não tem nada que lembre azul. E aí eu te pergunto, isso é racional? Hein, irmãos, o que vocês acham? A base de toda inimizade é irracional, porque não há lógica no pecado. A base de toda inimizade é irracional, porque não há lógica no pecado. Mas é quem derriba a parede de separação? Ele, Jesus, a nossa paz. Por isso é impossível sustentar qualquer clima de inimizade dentro de uma comunidade onde pessoas declaram ter sido atingidas por Jesus. É impossível sustentar qualquer ideia de divisão dentro desse contexto. Portanto, inimizade pode ter hoje em nossa cultura muitas razões desportistas, razões políticas. Nós podemos ter muitas razões, mas precisamos ter em mente uma coisa, é que dividir é uma tática de guerrilha, e nós estamos em guerra. E em guerra contra quem? Não é contra a carne nem o sangue, mas contra Satanás e seus demônios, numa guerra aberta e declarada. O apóstolo Paulo, voltando ao texto de Efésios capítulo 2, eu não vou ficar preso nessa conversa que todo o tempo eu só queria citar. Abra comigo lá, com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 14, agora, verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Porque é isso que Jesus faz. Ele pega flamenguistas e vascaínos, exclui o que é excludável aí da relação e une as duas figuras num só homem. Quem é essa pessoa? É o crente nascido de novo, que não tem cor de esportista, que não tem cor política, que não tem ideias divisionistas, separatistas, inimigas, fracionadoras. O que ele tem é um desejo de servir a Cristo, porque quando nós passamos daquela porta para dentro da igreja, nós desaparecemos e Cristo Jesus, que vive em nós e é Senhor de nossas vidas, se apresenta como expoente maior. Então, da porta da igreja para fora, você pode ser o que você quiser, torcer para o Vasco, torcer para o Botafogo. Ontem, inclusive, eu mandei um videozinho para os botafoguenses aqui da igreja, só para eles se alegrarem um pouquinho. Duas meninas de 15 anos, aproximadamente, cantando o hino do Botafogo. Achei bonito, uma expressão infantil. Tadinha, ela não sabe de nada, não é? Coitadinhas das meninas. E eu achei legal, fiz uma, mandei para o Jorge, mandei para o Carlos, mandei para o Ângelo, são os 3 botafoguenses que eu conheço aqui da igreja, né? Para ouvir amanhã? Não? É verdade, para ouvir amanhã. O fato é que, quando a gente passa da porta para cá, nada deve nos separar. Bolsonaristas
ou os que defendem o governo do atual presidente Bolsonaro, pode se sentar ao lado de uma pessoa que não o aceita e viver em paz. Porque afinal, o que há de relevante dentro de uma comunidade cristã, senão Cristo? Os irmãos concordam comigo? O que há dentro de uma comunidade que não seja Jesus? Mas não, a inimizade e os muros são erguidos, e de repente, meus irmãos, nós estamos vivendo em total guerra e partidarismos. Disse que Jesus em sua carne destruiu, em forma de mandamentos e ordenanças, a antiga lei e reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que foi destruído não pode ser reconstruído. O que foi destruído pela cruz, atenção, não pode ser reconstruído. Não reconstrua o que foi destruído pela cruz. A inimizade foi uma coisa destruída pela cruz, e nós não podemos sujar as mãos reconstruindo esse muro e levantando um muro entre nós e outras pessoas e outros indivíduos. Isso não é cristão, isso não glorifica a Deus, isso não honra a Deus. E como é que ele fez a destruição da inimizade pela cruz? Qual foi o caminho? O caminho foi simples, está aqui no versículo 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. O que está dizendo? Jesus, o evangelho chega aos judeus, trazendo a paz com Deus através de Jesus, e o evangelho chega aos gentios, pregando-lhes a paz com Deus através de Jesus. A evangelização da paz. Parece-me que também nós perdemos de vista a paz. Não sei porquê, não me perguntem, eu não sei, parece-me que nós dormimos, acordamos e as coisas ficaram todas elas desarrumadas dentro e fora da igreja. É que não está desarrumado só fora da igreja. A paz não foi ofendida apenas fora da igreja, mas ela foi ofendida fora e dentro da igreja. Isso é um crime. Apesar de todo o meu discurso conciliatório é vão, parece ser mais forte do que todo o meu discurso. As pessoas brigam, continuam a brigar na internet, a se ofenderem, a se machucarem, a se maltratarem, e não há um discurso de paz que seja ouvido, mas isto é um indicativo perigoso. E por que um indicativo perigoso, pastor? Porque todo eleito de Deus ouve o discurso da paz, mas todo perdido continua ainda apresentando armas e guerreando, e guerreando, e guerreando, e guerreando, e guerreando. Mas não há como nós reconstruirmos incólume qualquer tipo de inimizade, seja ele no plano das amizades naturais, seja ela no plano da família, seja em que plano for. Inimizade é uma barreira que Jesus destruiu, e se ele destruiu, acredite, é obra do diabo, porque ele se manifestou para destruir as obras do diabo, disse o apóstolo São João em sua carta.
Tudo aquilo que Jesus destruiu é obra do diabo. A inimizade é uma delas. Versículo 18. Ele evangeliza a paz aos que estão perto, paz aos que estão longe, porque por ele, ambos quem? Judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Acredite, que seres humanos têm acesso ao Pai independentemente do que pensam, independentemente do que vieram a acreditar sobre uma sociedade perfeita. Versículo 19, Paulo vai dizer para os Efésios: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas hoje sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus, apesar de vocês serem gentios, terem nascido fora dos limites de Israel. Jesus destruiu esta barreira e hoje vocês podem sim ser alvos de maiores, melhores e superiores promessas do que os judeus. Por que maiores promessas, como diz lá o escritor aos Hebreus? Por que melhores e maiores promessas? Porque todas as promessas feitas em Abraão era sobre uma terra terrena, um espaço de terra que ia do Nilo ao Eufrates, terreno. Mas todas as promessas que nos alcançam são para além do que os olhos podem ver. Todas as promessas referidas aos crentes estão numa outra terra, uma Canaã celestial, uma Canaã gloriosa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que ali se passa, porque não é lícito ser ditas aos homens, mas nós somos detentores desta gloriosa e altaneira promessa, que excede a promessa da velha aliança. Vamos entrar numa terra extraordinária. Eu não sei descrever. Todo o meu ânimo para descrever essa terra é pequeno. A única coisa que eu sei é que é glorioso, maravilhoso, extraordinário. E Paulo está falando isso para os gentios de Efésios. Sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Agora não só dos profetas, como eram judeus, mas dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, é o fundamento da nossa fé. A pedra angular era a pedra usada para dali partir toda a construção de um edifício. Jesus é a pedra do nosso edifício espiritual, a pedra fundamental da nossa fé. Não é Abraão, é Jesus. Não é a aliança feita com Abraão, essa ficou no passado, é a aliança feita em Jesus. Ele é a pedra angular da nossa fé. Você imagina alguém que foi a vida inteira excluído, porque se você quisesse ter qualquer tipo de relação com o Deus de Abraão, havia o átrio dos gentios. Você não podia se sentar com um judeu na assembleia. As mulheres tinham que assentar atrás de um tapume. E todos os gentios nos átrios dos gentios, porque você não podia entrar no lugar da reunião por ser impuro, gentio, sem Deus, sem aliança, sem promessa. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: Jesus te alcançou, você foi
abraçado como santo no povo de Deus. E tem mais. As promessas que estão sobre você são melhores, são maiores. A fé que você tem é a partir da aliança feita com Jesus, por isso a gente toma ceia, para sacramentar que nós somos filhos de uma aliança eterna feita com Cristo. E a partir dessa fé, todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja é construída, a igreja é edificada a partir de Jesus, não é a partir da internet, não é a partir de uma ideia política, nem à direita nem à esquerda. Aliás, essa coisa de direita e esquerda todo mundo usa e ninguém sabe de onde veio. A verdade, meus queridos irmãos, é que agora eu cresço em Jesus Cristo, Ele é o fundamento da minha fé. E Ele, Jesus, destruiu a inimizade. Não seja inimigo de ninguém por qualquer razão, nem por razões justas. Você pode ter sido ofendido, machucado, magoado, escarnecido, algumas vezes até mesmo, meus irmãos, publicamente escorraçado, mas há uma coisa que você precisa defender em seu coração, é que Jesus Cristo destruiu a barreira da inimizade. Com respeito ao certo ou ao errado, haverá um dia em que tudo isso será esclarecido. Mas a barreira da inimizade você não pode permitir que seja construída. Nunca. Jamais. E aqui a igreja segue o modelo de Cristo. A igreja não segue o modelo de Abraão, nem o modelo de Moisés. Mas o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, e esse edifício nasce a partir da pedra fundamental. Por isso, esse uso de termos e expressões técnicas no capítulo 2 de Efésios, para fechar o capítulo, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha, a promessa que mais chega perto disso no Velho Testamento é quando Deus chama Israel de luz para todos os povos. Mas em nenhum momento Israel foi habitação de Deus. Mas Deus é nossa habitação, nós somos a habitação de Deus. No tempo da velha aliança, Deus habitava em tendas, o famoso tabernáculo, onde Deus habitava no Santo dos Santos, e fazia brilhar a sua glória do meio dos dois querubins sobre a arca da aliança, aquela peça conhecida como propiciatório. Era ali que Deus habitava e fazia com que o seu brilho enchesse aquele local, onde apenas um homem, uma vez por ano, entrava com o sangue do sacrifício, o sumo sacerdote. Agora, em Cristo Jesus, nós somos a habitação de Deus. Deus veio viver em nós. Nós temos acesso ao Pai pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelo sangue de um animal como o sumo sacerdote no passado, mas pelo sangue de Jesus. Você quer uma promessa maior do que essa? O apóstolo Paulo vai dizer que
foi o sangue de Jesus quem conquistou todo esse estado glorioso de vida como igreja de Jesus. Resumindo e concluindo o sermão nessa manhã, o capítulo 2 é um capítulo onde ele descreve que todo ser humano, começa a falar no início que todo ser humano nasce perdido, nasce preso, nasce numa prisão. Essa prisão, ele está ali encerrado, sob o peso de 3 correntes terríveis, o mundo, a carne e o diabo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito que nos amou, nos tirou de lá em Cristo Jesus, porque Ele é o único ser livre que poderia nos libertar. Nos libertou, nos trouxe para a liberdade. Mas essa liberdade precisa ser vivida com muita compreensão, porque a barreira da inimizade que existe no mundo em diferentes áreas pode de repente crescer também diante dos nossos olhos, e precisamos ter atenção para isso. Agora, em Cristo Jesus, estamos sob maiores e superiores promessas, ligados a Deus, aliançados com Deus, e essa aliança com Deus é eterna e para sempre. Assim sendo, regozijai-vos, ó justos, regozijai-vos nas promessas que vive agora e naquelas que vocês viverão no futuro. Regozijai-vos por serem a habitação de Deus no presente e por habitarem com Deus no futuro. A eternidade os aguarda, a vida eterna nos espera. Sede, portanto, santos, perseverantes, e jamais ceda a inimizade. Que Deus abençoe os amados irmãos. Logo mais à noite, a gente vai começar a pensar aqui, vamos ficar de pé, as cenas do Evangelho, e eu vou começar falando dessa inimizade. Vou inaugurar as cenas do Evangelho falando dessa inimizade do qual a gente falou aqui, estudando o 2º capítulo da carta aos Efésios. Deus abençoe. Senhor, abençoa seu povo, seus servos, seus filhos, leva-os em paz, mantenha-os em paz, guardados, protegidos e amparados pela sua boa mão, e que em nome de Jesus, nós todos nos lembremos, ó Deus, dos seus favores e dessas eternas promessas que viveremos em Cristo Jesus, o Salvador, e que o povo de Deus diga amém. Vai na paz. Deus abençoe você.